A paz do Senhor, meus irmãos. Boa noite. A paz do Senhor para os irmãos que estão em casa. E é com muito tremor. Meu coração está acelerado. E agradecido também ao Senhor pela oportunidade que Ele nos dá nessa noite de falar do Teu amor, de falar da Tua graça, de falar da Tua palavra. E que o Senhor, nesta noite, possa ministrar em cada coração, assim como ministrou ao meu coração. Pai querido, Pai amado, eu te agradeço, Deus. Te agradeço por tudo que tem feito em minha vida. Te agradeço pelos meus pastores, pelos meus irmãos, Senhor. Te agradeço pelo dia de hoje, que foi corrido, cansativo. Mas, Senhor, nada fez parar, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nos dar esta noite, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Senhor. Senhor, que não sejam as minhas palavras, como eu creio, Senhor, que cada palavra, Senhor, que está escrita aqui neste papel, foi dada por Ti, Senhor, ao meu coração, para ministrar na Tua casa, Senhor. Eu te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém. Eu fiquei surpresa, o pastor me chamou, tem 2 semanas, e ele falou assim... você pode trazer a palavra, né? Tá pronta e tal. E eu e a Miriam, a gente está num projeto de leitura da palavra do Senhor em 1 ano, né? E isso para a gente é muito gostoso. Ler a palavra do Senhor é muito, muito bom. Para mim é o livro que é o melhor. Não tem como a gente não ser curado, transformado, fazer todo um retrospecto, né, da nossa vida, desde quando o Senhor nos chamou, quando a gente começa a ler a palavra, começar pelo Velho Testamento. Há muitos anos eu comecei a ler, falei, não vou ler não, muito difícil. E a maturidade que foi falado no domingo passado, o Senhor vai nos dando e a gente vai compreendendo cada detalhe, a gente vai fazendo um filme. Parece que a gente está vivendo aquele momento ali no Velho Testamento e vai passando cada passo. E cada vez que você vai lendo, você vai vivendo momentos diferentes. E eu falei, pastor, eu nunca digo não, sabe? Eu tento sempre falar o eis-me aqui, pedir para que o Senhor me dê graça e que não fale nada errado. E eu tenho meu pastor aqui, qualquer coisa você me dá um toque. E hoje a gente vai estar lendo... lá no livro de João, o tema que o Senhor me deu, não olhe para trás, e baseado no livro de João 8, eu ia ler só o 11, mas não para ficar só na frase final, eu quero pedir aos irmãos que abram a palavra em João 8, e a gente vai estar lendo, que os irmãos já conhecem a história, mas só para a gente pegar o gancho da palavra. O título é A Mulher Adúltera. 8:1. Porém, Jesus foi para o Monte de Oliveiras e, pela manhã, cedo, tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. E, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E, pondo-o no meio, disseram-lhe, Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que a tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para que tivessem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram a começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estavam no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém, mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. E ela disse, ninguém, Senhor.
E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Focando nessa frase, que para mim, eu estava deitada, e quando a gente lê a palavra do Senhor, o Espírito Santo, quando você, vai dormir, ele traz algumas coisas, que é o Espírito Santo falando mesmo ao teu coração. E ficou muito forte essa frase dentro de mim. Vai e não peques mais. Mas não é no sentido de um pecado propriamente dito, como nesse cenário havia acontecido com aquela mulher. Foi pega naquele contexto, ali não só ela, a gente sabe, do adultério na época, a mulher era condenada, mas os dois, ali tinham. Então para a gente, tanto o homem quanto a mulher, os dois adulterou, Mas não quero ficar nesse foco, eu quero ficar no sentido em que Jesus, olhando para aquela mulher, o encontro, primeiramente, aquele encontro, ficou só Jesus e ela. Gente, remeter aquele cenário, você vê que você cometeu algo, seja ele um adultério, seja ele uma fofoca, seja ele algo simples ou não, que para o Senhor não existe grande nem pequeno, O ato é um ato propriamente dito, mas você teve um encontro com Jesus. E naquele encontro com Jesus, Jesus está abaixado com a mulher também está inclinada. E aquilo ali, para mim, foi tão impactante que eu creio que o Senhor perguntou: onde está? Quem te acusa? Eu não te acuso. Então, vai, prossiga. E eu escrevi aqui, eu não vou fugir, porque foi justamente Deus me dando cada detalhe. E quando veio na minha mente essa passagem, eu fiquei impactada, pois estava deitada meditando a frase final desse texto. Me impulsionou de tal forma que foi nítida a voz no meu coração. Vai e não peques mais. Hoje o Senhor, o Espírito Santo, Ele está deixando claro no nosso coração: vai e não peques mais. Quando essa palavra ela ecoa dentro de você, automaticamente o Senhor está remetendo para você, falar assim: não olhe para trás. Não olhe para o ato que você cometeu. Olhe para quem está te falando. Vai, siga e não peques mais. Não é que naquele momento, ou amanhã, ou depois, você não vai cair em algum momento. Mas isso vai ser tão forte no seu coração que essa palavra ela vai ecoar e o Senhor e o Espírito Santo, quando você for estar... Isso acontece comigo quando estou em uma situação... Hoje eu até convidei a Manu para vir comigo, porque nada mais do que ter na nossa casa quem está todos os dias com a gente, e ela conhece os meus pontos fracos, nada mais é ter o alerta. E esse alerta é essa palavra: ei, não peques mais. Olhe para frente, siga, prossiga. E já chegando no último mês do ano, que nós estamos em dezembro, eu fiquei pensando, hoje é dia 8, nós temos ainda 23 dias para seguir, e o Senhor está dizendo nesta noite para a gente: não olhe para novembro, não olhe para outubro, setembro, esqueça. Você, a partir de hoje, você vai seguir. Quando Jesus, automaticamente, abaixado com aquela mulher, escrevendo ali na areia, e perguntou para ela: onde estão os seus acusadores? Eu não estou te acusando, nem eles e nem eu. Siga. Automaticamente vem um processo. Quando você cai, você tem que levantar. Mas muitas das vezes você não consegue levantar sozinho. E não tem ninguém fisicamente, nenhum amigo, quando você cai, esse amigo ele vai te estender a mão, porque há os acusadores. Mas Jesus, Ele vai estar com você e Ele vai te levantar. Então, o primeiro passo, Ele te dá a mão, Ele te levanta. Para você não pode seguir engateando. Lembramos da palavra de domingo, maturidade, o bebê engatia. Mas quando você está maduro, você já está de pé. Você já tem que estar com uma postura para prosseguir. E ali Jesus levanta aquela mulher e diz: vai. É uma frase de ordem.
Ele te ordena nesta noite, Ele me ordenou, Ele te ordena a seguir, a não olhar para o ontem. Mas esse não olhar para o ontem não é banalizar o ato da situação. É você refletir, pegar aquela frase, a frase que o Senhor está dizendo, vai, analisa, olhe, tem alguém te acusando? Não, eu também não estou te acusando. Portanto, levante, siga, vai. E não olhe para trás, não olhe para o teu pecado, não olhe para as acusações, não olhe para o seu medo, não olhe para a sua fragilidade, não olhe mais para aquilo que fez você cair. E ele levanta e faz aquela mulher prosseguir. E nessa noite, ele está dizendo para nós, siga para frente, não olhe para trás, porque o olhar para trás é deixar o alvo. A palavra de Deus, ela é clara, e eu vou aqui passar para vocês alguns versículos que nos alerta a não olhar para trás. E já chegando, né, nesse período que nós estamos vivendo de planejamento, nós devemos buscar situações para agradar somente ao nosso Deus. E quando a gente busca agradar o nosso Deus, a gente busca fazer a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Com isso, há uma transformação, porque aquela mulher ela foi transformada. Que a palavra do Senhor, ela ecoa e transforma. Porque ela abriu o coração para ouvir o Senhor. E ali houve transformação e ela seguiu. O texto diz bem claro, vai e não peques mais. E aquela mulher seguiu. Não vi mais nenhuma história sobre aquela mulher. Mas eu creio na palavra do Senhor, assim como fez na minha vida, assim como fez na vida de cada um que está aqui. O Senhor um dia falou, vai e não peques mais. Quando você levanta sua mão e aceita o Senhor como seu único Salvador, ali você está deixando para trás o velho homem, seguindo a nova criatura, o novo evangelho, e tudo se faz novo na sua vida. Não há cabimento dentro de uma vida transformada voltar para trás. Porque a palavra de Deus que diz que aquele que põe a mão no arado, né, não é digno. Eu vou deixar aqui o versículo para vocês. Bem, não quero me prender no contexto, como eu já falei. Mas eu quero deixar aqui para os irmãos, querendo focar no que Jesus diz para ela, para não pecar mais. Então veio o tema, né? Não olhe para trás, não vamos olhar para o que ficou, não vamos olhar para aquilo que te deixou abatido, não vamos olhar para aquilo que, hoje eu não vou mais na casa do Senhor, hoje eu não vou mais fazer nada, hoje eu não vou mais, eu não quero mais, porque me deixaram triste, fizeram algo que me deixou abatido. Se você se prender a coisas humanas, você não vai seguir as coisas espirituais. Porque o ser humano, ele é falho. Ele vai nos acusar. O inimigo é o maior acusador. Ele vai usar o ser humano, porque ele usa para nos acusar. Mas o Senhor, nesta noite, Ele está te dizendo, nesse primeiro momento, número 1, se levanta. 2, ergue. Levanta. Não levanta com corcunda. Levante prostrado, a cabeça. Aí eu falo muito com as meninas, né? Não abaixe muito a cabeça, porque senão a coroa da princesa vai cair, né? Nós somos filhos do rei, então não vamos andar cabisbaixo, vamos andar em pé. Então se levante, ergue, levante a cabeça, volte-se para frente, andar, prossiga. Abra a Bíblia agora nos versículos de Lucas 9 e 62. Gente, dá um nervoso tão grande. Tão grande. Estou tremendo. Amém? Dentro dessa palavra, não olhe para trás. Lá em Lucas, ele vai nos dizer assim, Lucas 9, 62. Ninguém que lança, que põe a mão no arado, né? Tem versões que diz lança, põe a mão no arado. Olha a frase. E olha para trás. É apto para o reino de Deus.
eu falei, Senhor, então, gente, não vamos viver o desigrejado. Não sou contra, que cada um tem o livre-arbítrio de fazer o que quer, mas é isso que o inimigo quer. Que você olhe para trás, eu vou ficar aqui no meu cantinho, ouvindo a palavra aqui na minha, mas é diferente de você estar em grupo. O evangelho, ele é de grupo, ele é de coletividade, de unidade. Não tem como você servir ao Senhor. Como que você vai pôr a mão no arado dentro de casa? Não tem como. Tem que estar junto com seus irmãos, tem que estar congregando, tem que estar buscando, tem que estar jejuando, tem que estar orando. Eu tenho muita dificuldade para jejuar, fazer de manhã, não consigo. Aí eu falo, Senhor, eu preciso tirar um tempo. Quando a gente teve esse problema agora do Covid, a minha cunhada, a esposa do meu irmão, falou, Sheila, você tem que tirar um tempo para jejuar. Eu falei, Senhor, o Senhor me conhece, eu vou orar, mas eu não consigo jejuar. Mas é preciso, porque a palavra diz, né? Tem coisas que a gente só consegue tirar de nós com jejum. Então, muitas das coisas o Senhor tem falado à noite para mim. Sheila, levanta. Eu tenho perdido de noite certo horário para orar, para levantar e orar. E é uma batalha espiritual muito grande. Porque o tempo que estamos vivendo é muito complicado. É luta, a batalha está assim, muito forte. Porque o Senhor, Ele está preparando a gente para tempos difíceis. Mas o inimigo, já sabendo disso, ele quer que a gente fique prostrado, olhando para os nossos erros, dizendo, você não é capaz. Se essa mulher focasse no seu pecado, a gente não ia ter essa frase que nos impacta, que nos levanta, que diz, vai e não comete mais o que você fez. A palavra de Deus diz, se você roubava, não roube mais. O que você praticava de errado, não pratique mais. Eu tinha um objeto em casa que, sem nada da palavra mesmo, eu fazendo a limpeza, falei, isso aqui eu não quero mais. Foi para a lata do lixo. Porque o Senhor, Ele vai nos lapidando todos os dias, porque só estaremos prontos quando o Senhor fala assim, hoje é o seu dia, eu vou te recolher. Porque todo dia é dia de olhar para frente e tirar tudo aquilo que te faz retroceder, te faz dar ré. E a vida espiritual, ela não pode ser feita com uma marcha ré do carro. Não pode ficar dando ré. Hoje eu vou ficar um pouquinho para trás. Não, você tem que estar sempre focado para frente. Segundo versículo, está lá em Lucas já falei? Não, já falei Lucas 9:62, Filipenses 3:13. Eu vou lendo enquanto os irmãos vai buscando, porque para não perdermos, né, ficar muito tarde. Filipenses 3:13 diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço. E é que esquecendo-me das coisas que atrás ficaram. E faz o quê? E avançando para as que estão diante de mim. Gente, isso é uma coisa assim, que quando eu comecei a estudar e pegar os versículos, eu falei assim, eu não quero ficar presa, eu quero ter base para falar dessa palavra, não olhe para trás, e a palavra de Deus nos dá essa base. Vamos ler novamente? Irmãos, quanto a mim, isso é o apóstolo Paulo, né, pastor? Falando lá em Filipenses. Eu assim fiquei olhando a Magda quinta-feira, né? Foi um dia que ela falou, pastor. Aí eu falei, não, eu vou ter que cuidar para não falar, porque o pastor fica na frente, a gente fica com medo de errar, e eu também, né, pastor? A gente pega as coisas boas, né? O nosso pastor os irmãos aqui que nos ensinam também é uma bênção. Filipenses 3:13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Paulo não alcançou tudo, né? Nós também ainda não alcançamos. Mas uma coisa faço. É que esqueça das coisas ruins, esqueça das coisas que te dão tristeza,
é fácil. Essa que está falando aqui, Manu está ali, não é fácil. Tem hora que eu falo para ela, hoje eu estou um bagaço. Hoje eu não quero levantar. Hoje eu não quero fazer. Hoje eu não quero ir. Hoje eu não quero. Mas a gente tem que ter o discernimento. O Senhor fala, filha, olha, não fica parada. Movimento. Sabe qual é? Trouxe agora a minha mente o Globo Repórter, não estou fazendo propaganda, mas falou de movimento. Se o mundo está falando de movimento e a igreja está parada, opa, tem alguma coisa errada. Porque nós somos o quê? Somos o exército do Senhor. Com tantas flechas, com tantas coisas que estão acontecendo. E o inimigo sabe que a gente está ficando em apostasia. Cada dia dando uma rezinha. Ai, hoje eu não vou, não. Câmera lenta. Ai, hoje eu não vou, não. Ai, hoje eu não vou fazer, não. Acontece comigo. Acontece comigo. Porque a gente é assim. E, infelizmente, o inimigo sabe que somos potência na mão do Senhor. Somos potência. E como esse versículo fala... Alcançando, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me, esqueço da minha fraqueza, da minha fragilidade, da minha mesmice, do meu pecado, do eu, do que eu não sou nada, mas o Senhor é tudo em minha vida e é por isso que eu vou, é por isso que eu vou seguir, é por isso que eu disse, pastor, eu vou, não sei não, estou me preparando, porque eu preciso ser usada aonde eu for. E assim é com a gente, com cada um de nós. Então, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. E avanço para as que estão diante. Não é do lado esquerdo, não é do lado direito. É para frente. É onde está Cristo. Eu olho para Cristo. É para Ele que eu olho. Eu não olho para o meu irmão da minha esquerda, eu não olho para o meu irmão da direita, eu não olho para nada. Eu tenho que olhar somente para o Senhor. Quando eu comecei a fazer a trilha, lá eu fiz uma com as minhas amadinhas ali, Larissa e Eliane, a gente subiu sozinha, né? O costão. A gente orou lá em cima, porque só tem não tem como olhar para lado nenhum, é só para frente, assim, ó, os olhos só fitam para frente, para o alto. É ali, é assim que a gente tem que olhar, para o alto. É onde vem a nossa força. É dali, é do Senhor que vem a nossa força, que vem a minha força. E eu creio que nessa noite, o Espírito Santo está falando em cada coração. Prossiga, não pare. Vai arrastar devagarzinho, que na frente você vai conseguir levantar. Sabe quando você levanta e não consegue fazer muita coisa? Quando chega 3 horas da tarde, você está com um ânimo tão grande que você não sabe de onde, mas é o Espírito Santo que vai trazendo esse ânimo. Aí você sai, vai na padaria, vai trabalhar, aí Deus te usa para falar com uma pessoa e você fala, gente, nem parece aquela pessoa que acordou morta. E é assim que Deus faz, mas primeiro a gente tem que levantar. Não dá para ser usado deitado, né? Até o paralítico, o Senhor teve que fazer ele levantar. Não dá para ser usado deitado. O terceiro versículo, Isaías 43, 18. Não vos lembreis das coisas do passado, nem considerais as antigas. Olha só, não olhe para o passado, nem as antigas. Você é museu? Já temos bastante museu no estado do Rio, São Paulo, nós não somos museu. Então, portanto, não vamos olhar para as coisas antigas. Sheila, não olhe para quem você era, aquela menina que foi abandonada, que o pai deixou. Quando vai encontrar seu pai, não toca nesse assunto, olha para frente. Para que aquela mágoa não nasça de novo, não brote. E, graças a Deus, o Senhor tem trabalhado todos os dias. Ele vai trabalhando naquele ponto mais delicado. E, quando você comete um pecado, o inimigo, ele é esses acusadores, igual estava com aquela mulher. E se você não estiver
decidido a não pecar e a não cometer, você vai voltar e vai cometer. Mas quando você está olhando para Jesus, que está ali do seu lado, levanta, vem cá, levanta, prossiga. Todos os dias o Senhor vai tirar um carrapicho, vai tirar uma coisinha que está ruim, vai tirar um defeitinho aqui, um defeitinho ali, e vai te levantando, e vai te consertando, e vai botando um óleo, sabe? Vai te lapidando, vai limpando, igual um navio, né, que já foi falado aqui, que fica aquele casco todo sujo, aí depois ele vem, é lavado, você vai brilhando, vai ficando reluzente. E é assim que somos nas mãos do Senhor. Mas isso acontece quando você não retrocede. Porque o retroceder faz você perder tempo. E não estamos mais no momento de perder tempo com coisas pequenas, coisas que nos afastam da presença do Senhor. E no 5º versículo, em 2 Coríntios 5,17, esse aqui é fantástico. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Quando Jesus falou para aquela mulher, vai e não peque mais, ali estava falando para ela, eis que tudo agora, não tem acusação, tudo será novo, novidade de vida, vai ter nova família. Eu não sei se aquela mulher reconstruiu a vida, se ela era solteira, se ela não era solteira. Eu não sei a história daquela mulher, porque só fala dessa passagem. Mas ele está falando para você nesse momento. Você deu o primeiro passo de aceitar a Jesus, você é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Esqueça, vá para 2023 com novidade de vida. Não vá carregando um fardo, porque se a gente virar, essa virada de ano é renovo, é refrigério, não é fardo. Você não vai carregar os fardos, vamos carregar somente as dívidas, porque isso faz parte do mundo físico. Como o pastor falou no domingo, né, quando a gente vai orar por alguma coisa, uma namorada já está namorando, uma coisa que comprou, parcelou várias vezes, você vai ter que pagar. Agora, espiritualmente falando, o pecado que você cometeu em 2022, Sheila, não leve para 2023. Faça coisa nova e faça coisa nova para o Senhor. Porque o Senhor ele vai ligar o alerta. Quando você abre o coração, não dá fogo à brasa, né? Eu vou aqui até um pouquinho. Não vá. Não vá, porque uma hora vai cair. Vai cair. Então, você acende ali o alerta da palavra. Olha quantos versículos. Não é, gente, um talismã, não é um versículo de amuleto, não, tá? Isso tudo tem um contexto. Não é texto tirado fora. Aqui ele está solto porque a frase, ela complementa o vai e não peques mais. Você é uma nova criatura. Deus te fez nova criatura. Deus te lavou, te remiu pelo sangue do Calvário. Então, siga para frente. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Automaticamente, se cometeu, conserta agora. Fala agora com o Senhor. É assim, não pode deixar ficar passando, porque vai criando raiz. E quando o pecado cria raiz, a morte espiritual, ela vem. E quando a morte espiritual vem, somente o Espírito Santo do Senhor para ressuscitar. Porque fica de uma forma que não tem força para levantar. Porque se der brecha, vai ficar na beira do caminho. E que nessa noite a gente não fique. Pegue cada palavrinha, que o importante é a gente pegar cada pregação que é dada na nossa igreja. Hoje eu estava falando com uma cliente, e ela está fora, não está congregando
infelizmente, por essa política que aconteceu, e ela falou que não tem como ir mais. E eu falei, não, tem sim. Você tem que olhar, e eu comecei até falando um pouquinho para ela, você tem que olhar para Jesus. Procura uma igreja, uma congregação na qual você se adapte, na qual não fica tanto influenciada. Até comentei do meu pastor, comentei dos meus irmãos, nós tivemos um período muito em paz aqui. Ela ficou assim, como? Vocês não falavam? Não, é palavra, é louvor, é oração. Ela, ai meu Deus, eu preciso conhecer. Só que você é longe. Você mora lá, muito distante. E você já é serva do Senhor. O aquário está lá perto de você. Então, se erga, eu vou orar por você e Deus vai te dar, quem sabe, você voltar para a sua igreja, ficar firme com a sua família, porque você é uma serva de muito tempo. Então, não pode deixar essas coisas, essas setas. E ela ficou abismada, realmente, a gente fica abismado mesmo da nossa trajetória que nós tivemos aqui. E agora o perigo de olhar para trás. Eu não poderia deixar de falar com vocês. O perigo de olhar para trás. Lá em Gênesis 19, já estou acabando, 19, 17. Vocês já conhecem. E acontecendo o quê? Tirando-os fora, aqui está falando lá em Gênesis, da família, você falando, eu nem sabia que hoje era dia da família, né? E da família de Ló. E acontecendo que, tirando-os para fora, disse, escapa-te por tua vida. Não olhes para trás. Gente, não é Sheila. Eu até falei, gente, não olhe para trás. Aí fui lá no Google, mas tinha tanta coisa de não olhe para trás. Falei, ai, meu Deus, estou copiando, mas não peguei nada. Mas tinha essa frase, não olhe para trás. Eu falei, não, eu tenho que ir lá na Bíblia, eu tenho que ver isso aqui. Mas está na palavra. Está na palavra do Senhor. E eu falei, Senhor, Tu és bom demais. Porque antes de chegar, o Senhor já foi falando em cada família, em cada mundo, tudo aí. Que glória que é de você ver que a palavra do Senhor ela está sendo multiplicada, como diz a palavra. E você fica pensando, né? Meu Deus, será que sou eu? É o Espírito Santo que já manifestou em várias pessoas. Não somos nada, só instrumento do Senhor. Ele vai só o que a palavra do Senhor vai só renovando. Então, aqui o perigo, mas esse aqui foi o Espírito Santo que me deu o toque. Tem o perigo de olhar para trás. Se está prosseguindo e olha para trás, a morte. E, infelizmente, Ló seguiu, mas a mulher de Ló quis olhar para trás. A ordem do anjo era clara. A família tinha que o quê? A família, hoje é dia da família, a família ela tem que olhar para frente. Se o casal está com algum problema, quando eu e o Noli estamos com algum problema, Manu está aí, a gente senta e põe. Isso aqui não é bom, isso aqui não é bom, você está assim, eu estou assim, eu sou chata, eu sou reclamona. Eu tenho que mudar assim, eu tenho que fazer assim. Então, tem que sentar, tem que haver diálogo. Tem que sentar à mesa. Se não tem mesa, senta no chão. Se não tem chão, forra, bota a rede. Se o chão está sem o piso, senta no barro. Não importa como é a sua casa, mas a família tem que comunicar. Eu creio que se Ló pegasse aquela mulher curiosa, olha para frente, hein, mulher. Hoje você olha para frente. A vida de Ló não ia ser destruída. Porque depois vai ver a história. Foi destruída. Aquela mulher olhou para trás. Então, o Senhor falou uma vez para mim, eu falei, até comentei, não sei se Patrícia lembra. Eu falei, Patrícia, eu não posso pensar em olhar para trás, em acabar com a minha história. Porque se eu acabar com essa história, o Senhor já deu um mapa assim, ó, do que vai acontecer. Então, se você tem a possibilidade de restaurar a sua família, em nome de Jesus, restaura. Restaura. Porque a família é projeto do Senhor.
E não seja como a mulher de Ló. Não olhe para a situação do vizinho. Ah, aquele casal é mais bonito. Ah, aquelas fotos são lindas. Não olhe. Olhe para dentro de si, da sua casa, da sua vida. Conserte o que está errado. Vai tirando o que não agrada ao Senhor. Vai falando. Abra a boca. A mulher sábia, ela edifica. A mulher tola, ela destrói. E assim também é o homem. Se o homem não tiver carinho, se o homem não tiver atenção, ele acaba com a mulher. Portanto, não seja como a mulher de Ló. Não seja negligente como Ló, que não observou que a sua mulher tinha ficado para trás e olhou para trás. E ali houve morte. Então, quando a gente olha para trás, a morte. A morte. Muitas das vezes, a gente querendo agradar a um parente, a uma família, a um amigo, que não está dentro do nosso propósito, a gente acaba desagradando ao Senhor. Eu até falei com a Manu, fomos num evento, infelizmente ali para juntar, eu dei uns vacilos de botar aquele pezinho assim um pouquinho para cá, né? Aí, falei, ai, caraca, meu Deus, né, Manu? Falei, ai, Manu, não era para ter feito. Olhei para aquele passado que gostava de fazer algumas coisinhas. Aí fui na festinha, aí acabei dando uma dançadinha. Aí fui para o joelho, falei, ai, Jesus, me perdoa, Senhor. Mas a gente é assim. A gente é assim, mas já falei, não vou mais. Não vou. Aí já falei, ó, minha prima, não posso mais nessas festinhas assim, não, porque meu corpo ainda é um pouquinho coisa. Quando ouve uma musiquinha assim, aí eu tenho que vigiar. Mas é assim que o Senhor... E essa sinceridade, não eu sou assim mesmo. Boca, Sheila tem que lavar o sabão. O sabão, tem que lavar minha boca. Então, eu ainda tenho algumas coisas que me fazem olhar para o velho homem. Mas todos os dias o Senhor vem nos transformando. E para finalizar, meus irmãos, então já li Gênesis, já falei de Ló. Lucas 17, 32. Lembra-te da mulher de Ló, ela olhou para trás e perdeu a sua vida. A Bíblia deixa claro para nós que precisamos seguir e prosseguir para a frente, esquecendo do pecado, das coisas velhas, dos velhos hábitos. Olhar para a frente nos dá esperança de viver o novo de Cristo. Jesus é o motivo de seguir em frente. Só Ele é o nosso motivo. Eu agradeço a oportunidade, desculpa qualquer falha, e eu creio que o Espírito Santo falou ao coração de vocês que estão aqui, de que estão em casa. Não vamos olhar para o passado, não vamos olhar para as coisas que ficaram no passado, quem você foi. Hoje você não é mais, hoje você é lavado, remido, comprado por um preço muito, muito, muito alto. Então, vamos seguir para frente, né? Parar nunca, voltar para trás, nem pensar. Seguir para o alvo, que é o nosso Jesus. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E Ele sabe da nossa miserabilidade. Ele sabe do ser humano frágil, fraco, pobre homem que somos, né? Mas o Senhor, com a sua misericórdia infinita e graça, nos livra e nos salva de todo pecado. É por isso que a gente ama esse Senhor, que Ele não julga. Ele não me julgou quando eu estava ali junto com as minhas famílias, de parte de pai, que eu não cresci junto com elas, e reencontrei há pouco tempo. E depois da perda dos meus tios, elas fizeram esse aniversário, e ali a gente estava junto. Ele não vai olhar para esse detalhe, sabe por quê? Porque Ele sabe que ali eu não envergonhei o seu nome. E muitas das coisas que a gente faz, porque a gente tem família, e é o nosso exemplo que vai. É o nosso ato que vai dar, vai trazer a salvação, porque não é os versículos que postamos nos status, né? Mas é as nossas atitudes,
é o nosso amor, é o nosso abraço daquele parente que está distante, daquele parente que precisa ouvir que Jesus salva, que Jesus liberta, que esse Jesus é o Jesus que não julga, é o Jesus que diz, vai, eu estou contigo, só não olha para o passado, não olhe mais, siga para o alvo, porque eu sou o teu alvo. Eu agradeço a oportunidade, né? Chamar o nosso pastor para estar orando, finalizando. E obrigada.